Saudações anjos! Narson Luiz aqui no canal Tem Química e hoje nós vamos bater um papo sobre a parte de química orgânica básica. Todos os pré-requisitos necessários para que você consiga desenvolver com satisfação, com eficiência, os estudos acerca dessa parte da química, tá? E eu vou começar logo pela parte bem inicial que trata a respeito da estrutura. A relação que o carbono, que é a parte mais importante da química orgânica, as características dele, as propriedades dele, que pode fazer com que ele possa se relacionar não só com outro carbono, mas também com outro elemento. Então assim, ó, sobre a estrutura, o carbono ele vai fazer uma quantidade de ligações específica, que é igual a 4. Não importa como é que você vai observar isso. Ele vai ter que fazer 4 ligações. O nitrogênio ele vai fazer 3 ligações. Aí vem numa sequência, oxigênio com 2 ligações e o hidrogênio com apenas uma ligação. Então, primeiramente, você tem que verificar que esse perfil na tabela aqui ele tem que acontecer. Ele tem que ser obedecido. O carbono com 4 ligações, o nitrogênio com 3 ligações, o oxigênio com 2 ligações, o hidrogênio com uma ligação e qualquer um desses elementos da família, no caso dos halogênios. O flúor, o cloro, o bromo ou o iodo, eles vão ter que fazer apenas uma única ligação. E ainda eu tenho que ressaltar que esse tipo de ligação ele pode ser no formato simples, dupla ou tripla ligação. Então assim, ó, quando é que eu tenho uma ligação considerada simples? É aquela que apresenta apenas um único traço. O que eu tenho para falar a respeito de uma ligação dupla? É aquela que apresenta um duplo traço. O que pode acontecer ainda se eu tiver uma ligação tripla? Ela vai ter que verificar visualmente um padrão de um triplo traço. E ainda tem mais um detalhe. A ligação ela pode acontecer no formato sigma ou pi. As ligações sigma, elas acontecem entre orbitais frontais, é uma ligação bastante forte, enquanto que a ligação pi é uma ligação que acontece entre orbitais paralelos, portanto é uma ligação que é um pouquinho mais fraca. E quando você tiver de avaliar isso em uma estrutura, praticamente a sequência passa a ser assim. A ligação simples sempre será sigma, a ligação dupla vai ser uma sequência pi e sigma, e a ligação tripla vai acontecer na sequência pi, sigma e pi. Então, basicamente, quando esses elementos se conectarem, eles vão gerar, no caso, uma estrutura que pode ser um pouco mais simples ou um pouco mais complexa. Mas ainda a respeito do carbono. Esse carbono, eu preciso avaliar a hibridação dele. Lá na biologia, você faz o processo de hibridismo quando mistura de características para um determinado elemento. Aqui na química orgânica, a hibridação vai acontecer entre a mistura de orbitais. No caso, considerado para o carbono os orbitais S e P. Nesse caso, toda vez que um carbono apresentar somente simples ligações, o que eu quero dizer com isso? Ele não tem dupla, ele não tem tripla, é só ligação simples, só simples traços nele. Você vai ter uma hibridação chamada de sp3, tudo bem? Toda vez carbono com simples ligação, não tem dupla, não tem tripla, só simples, ele é chamado de sp3. Quando acontecer do teu carbono aparecer com uma única dupla ligação, só uma dupla ligação, você vai chamar de sp2. Não importa como apareça, tem que ser apenas uma única dupla, tudo bem? E pode acontecer ainda do seu carbono apresentar duas duplas ligações, ou seja, duas duplas no mesmo carbono, ou uma tripla ligação. Você vai falar que esse carbono, um desses dois carbonos, ou os dois, se aparecer numa estrutura, terão hibridação do tipo sp, tá legal? E a existência desses carbonos com hibridação sp3, sp2 ou sp vai gerar um formato para ele, uma forma no espaço. Essa forma ela pode ser não planar ou pode ser planar, que é um termo que tem sido muito utilizado nas provas do Enem. Como é que eu vou ter um carbono considerado não planar? É o carbono que vai apresentar somente simples ligações. Então, ó, esse carbono aqui, como você pode observar, ele é não planar. Motivo, eu vou te mostrar, tá bem aqui, ó. Eu vou fazer praticamente uma modelagem aqui para você perceber o que é planar e não planar, tudo bem? Considerando 4 ligações simples para o carbono. Eu vou fazer aqui, ó, na minha mão, considerando esse tipo de modelo, tá legal? Então, ó, eu tenho aqui uma estrutura que vai aparecer numa conformação considerada não planar. Tá aqui, ó. Vamos considerar assim, olha, a minha mão sendo carbono e as 4 ligações simples como acontece nessa modelagem. Perceba que eu tenho 2 ligações no mesmo eixo e eu tenho uma projeção de uma ligação para frente e uma para trás. Se eu girar a estrutura, novamente eu tenho 2 ligações no mesmo eixo e eu tenho a projeção de um para frente e um para trás. Se eu girar de novo, olha, 2 ligações no mesmo eixo, uma para frente e uma para trás. E rapaz, vou fazer isso mais uma vez. Ah, meu Deus! Ó, 2 ligações no mesmo eixo, uma para frente e uma para trás.
Não importa como aconteça, sempre fica 1 para cima e 3 para baixo. Isso significa, gente, que eu tenho uma estrutura que ela é tridimensional. Ela é, no caso, um tetraedro regular. A geometria desse carbono, inclusive, é chamada de tetraédrica. Mas a gente tem que avaliar para o Enem a respeito do termo não planar. Por que não planar? Porque, olha, por exemplo, ó, se eu colocar na minha mão aqui, ó, sempre fica 1 para cima fora do plano. De novo, ó, sempre fica 1 para cima fora do plano. Então, isso aqui é não planar. Tudo bem? Quando eu verificar agora a próxima possibilidade, ó, eu tenho um carbono que aparece fazendo uma dupla ligação e gera, no caso aqui, uma estrutura planar. Ó, observe. É um triângulo. Todo triângulo é planar. Não tem como ele aparecer com uma forma vindo para frente ou para trás. Ele é planar. Tá legal? Então, nesse caso, você tem que verificar apenas o quê? A existência da dupla, tripla ou simples ligação. Se o teu carbono não tem dupla e não tem tripla, como acontece aqui, ele sempre é chamado de não planar. Se vier com apenas uma única dupla, ele tem uma conformação do tipo planar. E se por acaso o carbono apresentar duas duplas ligações ou ainda uma tripla ligação, ele vai ter uma conformação chamada de linear, que também fica no plano, tá legal? Então, existem essas possibilidades de abordagem para o carbono. E mais ainda, o carbono ele pode ter uma classificação em relação ao tipo de conexão que ele faz com outros elementos carbônicos. Então, se um carbono ele só se liga a um outro carbono, você vai chamar de carbono primário. Todo carbono primário se liga a apenas um carbono. O secundário é aquele carbono que se conecta a dois outros átomos de carbono. Terciário, oh meu Deus, por analogia, tem que ser um carbono que se liga a 3 carbonos. E vai acontecer o quaternário, que é aquele que no próprio nome vai lembrar, vai se conectar a 4 átomos de carbono. Existe ainda uma outra possibilidade, que é o carbono chamado de isolado. É aquele carbono que não se conecta a nenhum outro carbono. E o que eu posso fazer para verificar essa parte toda introdutória de química orgânica? Eu vou colocar um exemplo para você avaliar junto comigo. Observe aqui, ó. Esse carbono ele está fazendo, olha, 4 conexões. Observe que está obedecendo a regra, de acordo com o que é pressuposto aqui, ó, o que é pré-determinado aqui, o carbono tem que fazer 4 ligações, e o hidrogênio apenas uma ligação, que é o que está acontecendo. Ó. Hidrogênio com uma ligação, hidrogênio com uma ligação, hidrogênio com uma ligação. Sempre. Todos os hidrogênios só podem fazer uma ligação. Assim como todos os carbonos têm que fazer 4 ligações. Isso tem que ser obedecido. Tudo bem? E aí, na sequência, ó, eu vou avaliando toda a estrutura, observa que sempre o carbono está conectado a partir de 4 ligações. E quando eu vou avaliar, por exemplo, a questão da hibridação desses carbonos, observe aqui, ó, esse carbono ele tem 1, 2, 3, 4 ligações. Não tem dupla e não tem tripla. Esse carbono eu posso considerá-lo de sp3. Esse carbono já apresenta uma dupla ligação. Logo, eu tenho que classificar a hibridação dele com o nome de sp2. Esse outro carbono também apresenta a mesma dupla ligação, que é só uma. Também ele é sp2. Opa, ó, esse carbono aqui, ele tem uma dupla ligação apenas. Então, ele também é chamado de sp2. Esse aqui de cima não tem dupla e não tem tripla, só ligações simples, é chamado de sp3. Agora olha só esse carbono, está com 2 duplas ligações, uma na frente e uma atrás. Então ele tem que ser chamado de hibridação do tipo sp, tá ok? Na sequência eu tenho um outro carbono, que ó, tem só uma dupla ligação, apenas uma, e tem que ser considerado como um carbono do tipo sp2. E aí, ó, oxigênio, eu não vou avaliar porque a classificação é para carbono. E aqui aparece esse carbono, que ele tem simples ligações somente. É chamado de sp3 também. Se eu for avaliar em relação ao tipo de carbono, vamos de novo. Ó, esse carbono ele só se conecta a um outro átomo de carbono. Então, se só tem conexão com um carbono, este carbono é chamado de primário. Já este se conecta ao carbono da esquerda e ao carbono da direita. Ele é chamado de secundário. Tudo bem? Esse próximo carbono, da mesma forma, se conecta ao carbono da esquerda e ao da direita. Ele também é secundário. Esse carbono se conecta ao carbono da esquerda, ao carbono da direita e, oh meu Deus, ao de cima. Então, ele tem 3 conexões com carbonos. Ele é chamado de carbono terciário. Já esse carbono só tem uma conexão com o carbono de baixo. Ele é chamado de primário. Já este daqui, ó, conecta ao carbono da esquerda e o da direita. É secundário. Cuidado aqui, ó. Esse carbono se conecta ao carbono da esquerda, mas
não tem conexão com a direita em relação a carbonos, é oxigênio, então não vai contar. Esse carbono só conta com o da esquerda, então ele é primário. E, por último, esse carbono que não faz nenhuma conexão com nenhum outro carbono, ele é chamado de carbono isolado. E essa é a parte introdutória da química orgânica básica. Daqui a aproximar o nosso próximo encontro, a gente vai falar a respeito dos tipos de fórmulas que vocês vão encontrar na parte de química orgânica. Tudo bem? Até o próximo vídeo. Um abraço!